Boa noite, e graças ao Pai de Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Vamos dar início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé para louvarmos juntos com o hino de número 2, que tem como título Reverência, para que assim estejamos com reverência e adoração ao Senhor. Todos os dias da minha vida, e a
do 40 ao 43. Vamos ver todos juntos. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que Ele ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Todos assentar. Vamos, nesse momento, fazer uma oração de contrição e confissão, apresentando ao Senhor nossas vidas, apresentando nosso coração, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, para que possamos estar adorando a Ele no Espírito de verdade e que Ele esteja recebendo o nosso louvor, o nosso culto neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, Senhor, neste momento, Senhor, queremos te apresentar nossas vidas, nosso coração, muitas vezes enganoso, Senhor, mesmo que tenhamos sido, Senhor, perdoados por Ti, mas muitas vezes tendemos, Senhor, a cair, a pecar e a cometer, Senhor, pecados contra o Senhor, seja por pensamentos, palavras ou obras, Senhor. Que o Senhor esteja purificando nosso coração, que a Tua palavra diz que somente entrará no Teu santuário que tem mãos limpas e coração puro, Senhor. Então, nos dá dessas mãos limpas e desse coração puro, Senhor. Purifique nossa consciência. Esteja, Senhor, derramando do Senhor mais e mais da Tua graça, para que possamos estar confiando no sangue do Teu Filho Jesus, Senhor, que veio para nos redimir todo precoce. Tenha misericórdia de nós, purifique e quebranta nosso coração, Senhor, que sejamos contritos para este momento que será seguido louvor, Senhor, porque somente poderemos te louvar se estivermos, Senhor, dentro da Tua vontade, mas nós cremos e confiamos no Teu Espírito que habita em nós, Senhor, no Teu perdão, no Teu amor, na Tua graça que é incondicional sobre nossas vidas. Dessa forma nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Da nossa parte, igreja, eu vou estar lendo nesse momento, no terceiro momento do louvor, que entrou no nome do louvor, Salmo 100. Salmo 100, todo não agora eu vou pedir a irmã Rosinha aqui, muito ela, uma palavra de igreja a Deus nessa oração e eu Salmo 100, celebrar em conjunto ao Senhor, todos os tempos. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com canto. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graças, e nos seus atos com hino de louvor. Render graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém.
Graças a Deus, amém. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem para o nosso Deus. A música que vamos cantar. Ela vai ser para o Salmo 96. Possamos cantar com alegria ao nosso Deus.
Queridos irmãos, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, é o texto para a meditação nessa noite. Nós esperamos, nos próximos domingos, trazer sempre uma mensagem relacionada à oração do Senhor Jesus, a qual Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículo 9, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero pedir, por favor, ainda que os irmãos abram a palavra de Deus agora no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 11. Guardem o primeiro texto de Mateus 6, de 9 a 13. Lucas 11, de 1 a 4. Ao registro aqui também, acerca do ensino do Senhor Jesus, acerca da oração do Pai Nosso. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Amém. O destaque desse texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que vocês guardem a frase, tema dessa nossa reflexão dessa noite, com a qual o Senhor Jesus está com os discípulos, e o pedido deles, aí no versículo 1 é: Senhor, ensina-nos a orar. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento, na tua presença, mais uma vez. Obrigado, a Deus, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, e hoje não foi diferente, não será diferente. O Senhor sempre conduzirá a vida do teu povo. Obrigado, Senhor, pela tua direção, pela iluminação do teu Espírito Santo, a nossa mente. E nós pedimos que o Senhor, sob tua misericórdia, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para contemplarmos as maravilhas da tua glória. Seja propício a nós, Senhor, com teu ensino, em nome de Jesus, que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Nós temos dois textos praticamente quase que semelhantes, com raras diferenças, de um momento de escrito, de texto, no qual o que lemos anteriormente em Mateus é feito
lá no capítulo 6, alguns acréscimos do que Lucas escreve no capítulo 11. Mas o que nos chama a atenção no pedido dos discípulos é: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus nos ensina a orar. Interessante que essa oração do Pai Nosso, ela é feita geralmente, repetidamente, sempre na sua forma, na sua estrutura. Temos o hábito, como Igreja do Senhor, há décadas, a fazer a repetição dessa oração. E certamente em casa, os irmãos e irmãs, quando vão orar, fazem uso também dessa estrutura de oração na qual o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, após o pedido deles: Senhor, ensina-nos a orar. Então, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E assim segue-se todo o texto. E nesse texto, especificamente, nós vemos aqui novamente Jesus ensinando sobre a oração, na qual ele já fez isso em outros lugares, em outras ocasiões. E os discípulos aqui, eles vão a Jesus enquanto ele está orando, justamente para aprender aquilo que ele fazia, que tinha um hábito de fazer. E eles querem aprender sobre essa oração. E deve ser o nosso desejo também querer aprender sobre a oração de Jesus Cristo, na qual ele ensinou. Pastor, mas eu já aprendi, eu sei orar. Mas talvez você não tenha prestado atenção ao texto e naquilo que Jesus ensinou acerca da oração do Pai Nosso. E nós temos usado essa oração, geralmente, como eu falei no início, de uma forma repetida na sua estrutura, e não esperando olhar para ela e tirar dela, sim, as nossas orações. Eles estão aqui querendo aprender sobre a oração, e claro que eles viram algo na vida de Jesus, na sua vida de oração, que eles também queriam para a vida deles, e deve ser o desejo do nosso coração também aqui essa noite. E o pedido deles foi: Senhor, ensina-nos a orar. Interessante é que o pedido aqui ele é duplo. Primeiro, eles queriam saber como orar e falar com Deus, assim como Jesus fazia. Segundo, eles queriam conteúdo para orar. Não era apenas saber como. Querer saber como, Jesus ensinou a eles como. Mas eles precisavam, sim, mas nós vamos orar repetidamente a estrutura que o Senhor nos deu, porque o ensino de Jesus foi: e orareis assim. Mas essa foi a instrução, foi o ensino, dando o escopo para aqueles discípulos, para que eles orassem a Deus. Então eles queriam aqui conteúdo para orar, porque eles viram como Jesus priorizava a oração na sua vida e como Jesus orava, e por quanto tempo Jesus orava. Afinal de contas, eles eram testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus, andavam com ele o tempo todo e viam de diversos momentos em que o Senhor se afastava deles para o momento da oração, ou em alguns momentos que orava certamente com eles. Então eles aqui, segundo o texto, a partir desse pedido: Senhor, ensina-nos a orar, nós vemos que eles queriam ter a mesma paixão pela comunhão com Deus. Isso saltou ao coração desses discípulos. Como é bom ver Jesus orar ao Pai. Como é importante, ele dá essa importância. E como, olha o que ele fala, e como ele fala com o Pai, e o Pai responde, e ele tem as suas orações assim respondidas por onde ele passa e naquilo que ele faz. Ao orarmos, meus irmãos, de acordo com esse padrão que Jesus nos ensinou, Deus responderá às nossas orações para a sua glória. Ele estará respondendo às nossas orações para a glória dele. À medida que oramos, as respostas, elas estreitam a nossa comunhão com Deus cada vez mais. E as respostas servem de estímulo para nós, a fim de termos uma vida de oração mais profunda e forte diante do Senhor. E essa oração aqui, eu quero enfatizar aos irmãos que é uma oração modelo. Ele não disse: repitam essa oração por toda a vida. Falem somente assim.
princípio para direcionarmos as nossas orações a Deus. Esse é o grande segredo da oração. É não buscarmos as coisas que não são tão relevantes do nosso coração para orarmos ao Senhor. Muitas vezes buscarmos do fundo do nosso conhecimento coisas para orarmos ao Senhor. Mas o próprio Senhor disse: a partir de mim, orem a mim. A partir dos princípios que Jesus ensinou, cada um deles, é a partir deles que você vai orar a mim. Queridos irmãos, nós estamos vendo aqui essa oração na qual o Senhor Jesus nos ensinou. E é nosso desejo todo domingo pregar frase por frase, para assim construirmos, aprendendo com as Escrituras, construirmos as nossas orações, sabendo agora a partir de que princípio nós devemos montar as nossas orações, para que tenhamos as nossas orações construídas sob um padrão de ensino do próprio Jesus, para que seja feita a vontade dele na nossa vida. Em primeiro lugar, olhando aqui para o texto, ele começa no versículo 9, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Essa é uma frase que nós podemos dizer que é uma oração de descanso. É uma oração de início. Essa expressão Pai nosso que estás nos céus é uma oração, início de uma oração para nós descansarmos no Senhor. A expressão aqui no versículo 9, ela forma uma frase que contém uma verdade cuja profundidade não pode ser alcançada, muito menos medida, a sua grandeza, na qual ela nos mostra aqui. Ela ensina que o início da oração fala sobre descanso. Mas talvez você se pergunte: mas onde está o descanso na expressão Pai Nosso que estás nos céus? O texto ele vai nos mostrar algumas lições dessa poderosa e preciosa mensagem, na qual de fato nós vamos descansar nessa primeira expressão de chamar Deus de Pai. A primeira lição que o texto nos traz, quando nos fala sobre o Pai Nosso que está nos céus, é sobre um importante momento de relacionamento paterno. Essa é a primeira lição que o texto nos traz. Relacionamento paterno. Porque aqui Deus é chamado nosso Pai. A expressão é Pai Nosso, ou Nosso Pai que está nos céus. Esse é o primeiro fundamento pelo qual nós podemos nos aproximar dele com as nossas orações. Você só se aproxima de Deus porque Ele de fato é o seu Pai. Mas como Ele é o seu Pai? Quando Ele veio a ser o seu Pai? Quando você passou a ser o seu filho? Em que momento, em que ocasião Deus nos mostra que passamos a ser filhos? Deixamos de ser criaturas para sermos agora filhos do Senhor. E essa é uma verdade que devemos tratar com seriedade. Não tratar de qualquer jeito, mas levar a sério a importância dessa expressão. Quando Deus faz o homem a sua imagem, a sua semelhança, vemos isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. O homem ali na criação, ele tem Deus por pai de toda a raça humana. Mas quando o homem cai em pecado, ele perde essa paternidade. Deus agora deixa de ser o seu pai, porque ele passa a ser um filho desobediente, um filho bastardo, aquele que desobedeceu a ordem do Senhor, e ele recebe uma disciplina, e essa disciplina parte a partir da paternidade. Porque você, tendo um pai, você tem relacionamento íntimo com esse pai. E eles deixam de ter esse relacionamento íntimo a partir da desobediência. Eles perdem essa paternidade, tendo agora por pai o que o apóstolo João diz, lá no capítulo 8, versículo 44 do seu Evangelho: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Daí em diante, vemos que a única forma para que o homem experimente a paternidade de Deus novamente é só e tão somente através de um novo nascimento. Ou nasce de novo, ou é regenerado pelo Senhor, ou é trazido de volta, ou é perdoado
ou essa paternidade continua perdida. Ela se torna um abismo, como a Bíblia diz que o pecado causa esse abismo entre Deus e os homens. A desobediência causou essa distância entre o filho e o pai, entre as filhas crentes de Deus e o pai. Veja bem, daí em diante, o desejo de restauração, no qual o apóstolo João vai trazer para nós no capítulo 3, dos versículos 3 a 7, um assunto conhecidíssimo da igreja, acerca de Nicodemos conversando com Jesus, acerca do nascer de novo, aonde ali esse nascer de novo, lá no original do Novo Testamento, o sentido mais profundo da palavra, o significado é nascer do alto. Porque o nascer de novo, na compreensão de Nicodemos, era a pergunta que ele fez a Jesus: então, Senhor, eu preciso voltar para o ventre da minha mãe para poder nascer de novo? E aí essa expressão nascer de novo, ela é no original nascer do alto. Você precisa, Nicodemos, nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus. A restauração e o novo nascimento, ele precisa vir de cima. Se não vier de Deus, você então não nasceu novamente. É preciso ser salvo pela graça do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro. Do contrário, aqui não haverá direito nenhum de chamar alguém e dizer a Deus: o Senhor é o meu Pai. Se não houver esse nascimento, não há expressão Pai Nosso. Mas tendo sim o novo nascimento, o homem passa a ser adotado pelo Senhor. Paulo vai falar isso lá em Romanos 8,15, dizendo: recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Uma expressão interessante aqui, essa expressão Abba, Pai, ela traz o sentido de o meu pai, um pai querido, um pai de um relacionamento profundo, intenso, mas não desrespeitoso. Algumas expressões de alguns pregadores, muitas vezes, eu já ouvi dizendo assim: essa expressão Abba, Pai, é uma expressão para paizinho, meu painho. Mas o texto não traz esse significado, não traz essa ênfase na palavra. Porque daqui a pouco você está lá chamando Deus de meu papito, e batendo nas costas, e o Senhor é o meu papito, o meu paizinho. Porque perde-se o respeito e a reverência daquele que não só é Pai, mas Ele é Deus soberano e eterno e Senhor sobre todas as coisas. Por isso que a expressão vai se restringir apenas de querido Pai, meu Pai, aquele Pai onde você se aproxima dele com amor eterno, com um carinho, mas com respeito e com reverência, se tratando de Deus. É uma expressão amorosa, mas não sem um profundo sentido de respeito e reverência ao Senhor. Até porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vai dizer Provérbios 9:10, vai enfatizar Provérbios 1:7. O salmista lá no Salmo 111, no verso 10, também vai trazer essa referência do respeito, da submissão, da reverência extrema diante de Deus. Você trata-o com amor, sabendo que Ele é o seu Pai, mas você não perde a reverência. Você não torna a liberdade em Cristo Jesus em libertinagem para chamá-lo de paizinho ou papaizinho, ou seja lá o que for. Esse é o novo relacionamento que abre aqui um largo caminho de acesso à presença de Deus, como sendo agora o nosso Pai. A maioria, meus irmãos, das religiões antigas não concebia Deus como um Pai, não tinham essa visão. Mas os judeus, eles entenderam melhor essa concepção de ter Deus como um Pai, apesar deles terem muitos nomes nas escrituras aramaicas, no hebraico, e eram usados diversos nomes para com Deus nas suas orações. Como, por exemplo, no momento de necessidade, o povo chamava de Jeová Jireh. Está lá em Gênesis 22:14. O
Na ansiedade do povo era chamado de Jeová Shalom. Está lá em Juízes 6:24, o Deus da paz. Na solidão e medo que o povo tinha, eles clamavam ao Jeová Shammah. Ezequiel 48:35, Deus que se faz presente no momento da angústia. Quando o povo precisava de liderança, corriam e nas orações diziam: Jeová, corri. Salmo 23, verso 1. Deus é o nosso pastor. Na doença, na dor, clamavam pelo Jeová Rafá. Êxodo 15:26. O Deus que cura. Mas Jesus instruiu aos seus discípulos na oração que nós lemos aqui há pouco, ensinando que esqueçam as fórmulas, esqueçam os nomes complicados, mas que apenas invoquem Pai, o nosso Pai. Agora não precisamos tentar descobrir qual nome de Deus precisamos usar para uma coisa ou para outra, para aquela necessidade ou aquela outra. Simplesmente chamamos pelo Pai Nosso que estais nos céus. De uma forma carinhosa, de uma forma amorosa para com o Senhor, mas de uma forma respeitosa e cheia de reverência. Graças a Deus, meus irmãos, nós podemos descansar nesse sério e bom relacionamento com Ele, sabendo que quando o invocamos apenas pela expressão Pai, Ele nos ouve porque nos ama e se importa conosco. Ele é o nosso Pai, que nos chamou e chama todos os dias a sua presença. O profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, mostra como Deus está falando com os seus filhos, dizendo: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mateus, no seu Evangelho, capítulo 11, versículo 28, Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A atenção e a preocupação de um pai. Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, traz a seguinte expressão: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora nós fazemos a oração de descanso, quando dizemos: Pai Nosso que estás nos céus. Essa expressão agora nos traz um repouso tranquilo, uma tranquilidade daquele que é um pastor e que pega você como ovelha e leva você para pastos verdejantes, para as águas tranquilas e calmas, para a sombra, para cuidar de você. Não apenas como um pai amoroso, mas como um pai justo e um pai que ama desde a eternidade. Comece assim a oração do Pai Nosso, como uma oração de descanso. Mas também, em segundo lugar, o Evangelho de Mateus, ainda aí na oração de início, Pai Nosso que está no céu, no versículo 9, não apenas gera descanso para nós, porque sabemos de quem somos filhos, e que Deus, o Deus soberano, Criador do céu e da terra, é o nosso Pai, e isso é importante saber e lembrar, porque você não vai estar tendo um relacionamento com qualquer pessoa, com qualquer um, ou com um pai terreno, mas você está tendo um relacionamento de filho e pai para com o Deus eterno, o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso ele sai não apenas do descanso, mas nos traz a vermos que a oração fala de existência. As próximas duas palavras aqui estão cheias de glória e admiração. E elas nos lembram de que servimos, que somos filhos de um Deus que existe. Não só basta você saber fazer a oração do Pai Nosso, partir desse princípio para a sua oração e saber que Ele é Pai, o seu Pai, e que Ele lhe traz descanso, mas é preciso você ter a certeza de que de fato Ele existe, de que Ele é real, de que você não está voltando a sua oração para alguém do imaginário,
ou para alguém que faz parte de uma história que alguém inventou, mas somos filhos de um Deus que existe. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 8,6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Ele existe. E a fé na existência desse Deus é o fundamento também sobre o qual nós podemos nos aproximar dele, conforme o autor aos Hebreus vai testificar isso para nós. Capítulo 11, versículo 6, onde ele vai falar dessa mediação, desse uso, desse elemento da fé, dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele se refere a alguém que existe. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse texto aqui nos ensina que devemos acreditar que Deus de fato existe, e que não só existe, mas como Ele responde às nossas orações. Porque se não for assim, estamos orando para Ele em vão. Se não cremos que Ele existe, então para quem estaremos orando? Para quem estaremos falando, conversando, abrindo o coração, rasgando as nossas vestes, entrando em contrição? É preciso lembrar que Deus de fato existe, Ele é verdadeiro em sua existência. E quando o invocamos, nós temos a sua atenção. E na sua atenção Ele se move em resposta às nossas necessidades. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Assim como disse Moisés em Êxodo 3,14, na expressão que nós estudamos numa dos cultos de doutrina aqui, onde a expressão comum que tem nas Escrituras, a qual nós temos, nas versões que temos, é: eu sou o que sou. Mas o verbo hebraico ser não existe. Esse verbo não existe lá nos originais. Mas sim, eu serei o que serei. E claro, precisamos de detalhes e profundidades no texto para nós sabermos por que chega nessa expressão: eu serei o que serei. Ou eu serei o que sempre serei para o povo em todo e qualquer momento e situação. E isso nos faz lembrar de que Deus, Ele é eterno e autoexistente. Ele sempre é. Ele sempre existiu, sem nenhum tipo de alteração desde a eternidade. Ele continua e continuará a existir no presente e por todo o eterno futuro em sua vasta extensão. Como Ele sempre é, meus irmãos, Ele não habita no passado, nem existe no futuro, mas Deus está sempre no agora, em todos os lugares. Ele é acima do tempo, Ele é o Criador do tempo, e o tempo dele, claro, é diferente do nosso. A nossa limitação pensa nesse ciclo de passado, presente e futuro, mas isso para Deus não existe. Ele é o tempo, Ele é o Criador de todas as coisas. Seu passado é o presente dele, o futuro também. Porque dentro dessa estrutura Ele vê tudo, conhece tudo, compreende tudo. Ele sabe das nossas necessidades mais profundas, as necessidades que temos mais secretas no nosso coração. Ele é existencialmente capaz de conhecê-las. Visto assim que Deus é real, meus irmãos, assim como João, o apóstolo João defende e expressa isso no seu Evangelho, lá no capítulo 1, versículos de 1 a 3, falando da existência desse Deus eterno. E na sua epístola ele vai tratar do mesmo jeito, com praticamente a mesma linguagem, na sua primeira epístola, capítulo 1, de 1 a 4. E visto que Ele aqui é real e não muda, nós podemos nos aproximar dele com confiança e descansar em sua realidade. A oração não é um exercício de yoga, como muitos pensam, ou algo fútil. Não é a
na presença de Deus para conhecer, experimentar, como diz as Escrituras pelo apóstolo Paulo, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Sendo Deus, meus irmãos, real, essa oração também vai ser real. Ela vai existir. Por isso, descanse nessa real existência e exerça o dever de entrar e estar em sua divina presença através da oração. Não só Pai Nosso que está nos céus nos traz o descanso do relacionamento paterno. Não só nos traz e nos fala sobre a existência de um Deus que de fato está nos céus, mas não só num alto e sublime trono, mas Ele habita também com um contrito de coração, com aquele que se move a sua presença em sua direção, pedindo-lhe ajuda. Mas o texto também nos traz, aqui em terceiro e último lugar, que a expressão Pai Nosso que está nos céus também nos fala de realidade. Quando a Bíblia aqui nos diz que nosso Pai habita nos céus, Ele está nos dizendo que Ele ocupa um lugar de honra, de glória e poder em todo lugar, como diz Isaías 6,3. E especificamente aqui Ele usa a expressão nos céus, como diz o Salmo 123, verso 1, a Ti que habitas nos céus. O Salmo 139, verso 8, se subo aos céus, lá estás. Olha a referência de realidade, que de fato não só os céus existem, mas acima de tudo, Deus existe porque Ele é o Criador desse lugar. O Salmo 33, verso 13, o Senhor olha para os céus, Ele está lá. Assim como o Salmo 146, verso 6, aquele que fez os céus e a terra. Portanto, queridos, já que Ele está no céu, Ele está acima de todas as coisas, acima das coisas desse mundo e de toda essa realidade. Ele estando no céu, em posição de agir com poder em resposta às nossas orações, uma vez que Ele está no céu, Ele está em posição de ser exaltado e honrado por aqueles que habitam aqui embaixo. E isso sugere algumas coisas reais que precisamos levar em conta quando oramos ao Senhor. A primeira delas é que nós devemos entrar em sua presença com humildade, não com arrogância, não chegando diante de Deus como existem muitas teologias por aí, que você tem que exigir de Deus uma coisa, exigir de Deus outra, determinar coisas para a sua vida diante de Deus, dizer a Deus, olha, eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir isso na minha vida. Frases de canções, de músicas que nós temos por aí, todas completamente contrárias às Escrituras. Nós devemos entrar em sua presença com humildade, porque mesmo sendo Deus o nosso Pai, lembre-se, Ele não é qualquer um Pai, mas Ele é aquele que criou este mundo, céus e terra e tudo que nele há. Lembre-se de que você está entrando na presença do Senhor e deve entrar com humildade, porque Ele é santo e maravilhoso, porque Ele é grandioso, porque Ele é soberano, porque Ele é perfeito. E nós, por outro lado, somos perversos. Isaías capítulo 64, versículo 6. Olha a expressão do profeta para conosco. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas injustiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Esse é aquele que está entrando na presença de Deus. Esse é aquele que está descansando naquele que você chama de Pai. Esse é aquele que as Escrituras estão mostrando a realidade dele, a sua existência por meio das Escrituras. Porque se não fosse pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 7, não teríamos esse direito de entrar na sua presença, a sua presença santa. E quando entramos, mesmo assim
fazê-lo através de Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso mediador, como diz Paulo, 1 Timóteo 2,5. Você só faz isso através do nome de Jesus. E é através do nome dele que temos a certeza de termos uma audiência com o nosso Pai que está nos céus. E nessa audiência você sai de lá com uma resposta de Deus, seja positiva ou negativa, conforme a sua soberana bondade. Mas ele assim o faz, como diz o apóstolo João, no capítulo 14 do seu Evangelho, versículos 13 e 14. Por isso que é preciso aprender a nos aproximar humildemente do trono da graça, lembrando de que estamos nos aproximando de alguém que tem uma presença real e santa, mas também que somos lembrados e que devemos nos lembrar de quem nós somos, de onde Ele nos tirou, nos lembrando que se não fosse a sua graça e o sangue de Jesus, não teríamos direito nenhum de estar ali na sua presença. Segundo e última aplicação desse texto aqui é que devemos entrar na sua presença não apenas com humildade, mas com confiança. E isso aqui pode parecer até uma contradição, mas não é. Porque mesmo quando nos humilhamos diante dele e oramos com fé, crendo que ele nos ouvirá e nos responderá para a sua glória, nós devemos e precisamos nos aproximar dele com dúvida. Mas que dúvida? Por que, pastor, em dúvida? Qual a dúvida? A dúvida muitas vezes de que a porta do nosso coração é uma porta que mostra um coração corrupto e enganoso. E que será que esse coração não vai tentar enganar as respostas que eu recebo de Deus? Será que esse meu coração enganoso, corrupto, não vai tentar me iludir sobre a existência real do Senhor e sobre a sua presença na minha vida? É preciso, porém, pedir essa oração com fé em Jesus Cristo. Tiago 1, 6 a 8, ele diz e nos orienta dizendo: peça, porém, com fé. Tudo que você pedir na oração, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aproxime-se do Senhor Deus com uma fé singela, sincera, e assim certamente você vai garantir as respostas às suas orações. Mateus 21, 22, o próprio Senhor Jesus dizendo: em tudo quanto pedis em oração, crendo recebereis. Mas tudo aquilo que estiver de acordo com a estrutura do início daquilo que o Senhor ensinou aos discípulos, quando pediram: ensina-nos a orar, então orem assim, a partir dessa estrutura, desse princípio: Pai nosso que está no céu, e assim por diante. Porque dentro daquela estrutura, a sua oração vai ter vida, não vai correr risco de engano, não vai correr risco da sua mente querer inventar no momento da oração e trazer coisas a você que não é da vontade de Deus. Não vai correr risco do seu coração querer lhe enganar a todo tempo enquanto você está orando. Nós devemos entrar em sua presença com sinceridade, com singeleza de coração, mas também com adoração. E nós precisamos nos lembrar com quem estamos falando. Estamos falando com Deus, com aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós vamos entrar em sua presença para adorá-lo, não apenas para pedir. Até o pedido ele tem que ser em forma de adoração. Por isso que você vai recorrer à estrutura primeira da oração do Pai Nosso. Lá naquela oração você vai ver que não há fuga para ego, não há fuga para vaidade, não há fuga para orgulho, não há fuga para apenas olhar para si, para os prazeres que muitas vezes o nosso coração diz para nós que precisamos. É a partir dessa oração do Pai Nosso que nós oraremos seguros daquilo que estamos falando com Deus. É nessa oração que nós precisamos adorá-lo, honrá-lo e glorificá-lo.
submetidos a Ele. É preciso se desarmar, deixar as armas de lado e entrar rendidos, completamente necessitados daquilo que Deus tem de melhor para nos conceder. Isso vai de acordo com a sua soberana vontade. Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos entrar, meus irmãos, em sua presença com esperança, com terna esperança. O que quero dizer é que nosso Pai já está em nosso lar celestial. Isso foi uma promessa dele. Vou preparar-vos lugar, dar esperança a vocês, lugar que aguardamos. E esse Pai nosso, Ele nos prepara essas benesses, assim como de fato já preparou, porque agora estamos aguardando a sua vinda. Portanto, quando orarmos, estamos voltando aqui a nossa atenção para este lar, para onde Ele está, os céus onde Deus habita. Olharmos pela fé na oração para aquela pátria eterna e saber que Deus habita o lugar dessa realidade para onde nós vamos. A realidade deve ser a de não querermos este mundo e o que ele aparentemente pode dar. Por isso a oração nasce do desejo de estar e ver o céu onde Deus habita. Pai nosso que estais nos céus, não que estais na terra, onde aqui tudo passa e muito rápido. É preciso ter essa visão, meus irmãos. Há uma história nos livros de historiadores cristãos contando que quando Cícero foi banido de Roma, assim como Demóstenes foi banido de Atenas, cada um chorava toda vez que olhava para a sua terra natal. Grande, diz o historiador, que era o amor deles para com sua pátria, e grande era o desejo deles de voltar para ela. O desejo era tão profundo que eles foram consumidos pelo desejo de estar lá novamente. Mas tal é o desejo dentro do coração de todo filho de Deus que já sentiu a brisa da real glória em sua alma por meio das Escrituras. O desejo de estar com Ele. Paulo fez isso. Meu desejo é de estar com Cristo. Se eu pudesse ir, eu já tinha ido. Se Ele me desse essa oportunidade, eu já tinha ido. Mas ainda não posso. Eu tenho ainda trabalho aqui. Eu tenho que estar com os meus compatriotas, a quem eu amo. Aqui eu também daria a vida por eles. Aqui eu poderia até ser chamado de maldito por eles, por amor a eles. Mas, se eu tivesse a oportunidade, eu preferiria estar com o Senhor. E esse desejo, ele fecha esse desejo, essa sua frase, lá no final dizendo, por que ele deseja ir? Porque lá é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Esse é o desejo de todo cristão. E essa oração com fé traz descanso, na certeza de que nosso Pai é Deus, que Ele está nos céus, ocupando o seu trono de glória, assim como diz o profeta Isaías no capítulo 57, no versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz, habito no alto e santo lugar, mas também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A nossa conclusão aqui essa noite, meus irmãos, é que aprendemos na oração que Jesus nos ensinou, quando Ele falou para iniciarmos dizendo, Pai nosso que estais nos céus, é que o saber que Deus é o nosso Pai, e esse relacionamento paterno através da oração nos traz
traz descanso, por quem Ele é. Mas aprendemos também que não é só descanso, há mais coisas, há mais benefícios para o crente. Aprendemos que essa oração nos fala da existência real do Deus eterno e soberano, de que há muitos túmulos cheios, milhares de túmulos cheios, mas só o dele está vazio. Apenas o dele está vazio. Nenhum outro saiu do seu túmulo e continua vivo. Pastor, lembrei de Lázaro, concordo com você, ele saiu, mas ele voltou de novo. Mas Jesus não. Jesus não voltou. A sua habitação foi aos olhos dos discípulos verem ser assunto aos céus, para estar à direita do Pai, à destra de Deus. Por isso, nos traz uma existência real desse Deus. E visto que Ele existe, a nossa oração também existe, como foi dito aqui. E é ouvida conforme a sua sábia vontade. Descanso, existência, e por último nós aprendemos com a oração de Jesus. Jesus nos ensinou aos discípulos, porque foi pedido deles: ensina-nos, Senhor, a orar. Estamos vendo tanto conteúdo na tua oração, ensina-nos a orar. Essa estrutura, ela parece pequena, mas ela é tão larga, é tão grande, profunda, ela tem altura, ela tem dimensão, para todas as nossas orações partirem daquele princípio. Por isso nós aprendemos, Jesus nos ensinou que ela nos traz e mostra as realidades de tudo aquilo que começamos a experimentar aqui. E terminaremos experimentando lá, na plenitude dos tempos, por toda a eternidade. Pois a sua presença nos dá confiança, nos faz adorá-lo e nos dá esperança nas coisas que são reais. E elas realmente existem, pois assim cremos por meio da fé. Queridos e amados irmãos, Deus nos abençoe, nos guarde e ajude-nos a guardar, assim como o salmista diz no Salmo 119, no verso 11. Guardarei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. É isso que aprendemos: descanso, existência e realidade no Pai Nosso que está nos céus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Sejamos grandemente edificados para a glória do Senhor Jesus. Amém. Ficar de pé para esse momento do ofertório, momento do culto em continuamos a oração ao nosso Deus. Vamos lá louvando o 62 em gratidão.
Senhor, pelo momento do ofertório, onde nós colocamos os nossos dividendos para que sejam colocados nas tuas presenças. E juntos nós te falamos: tudo vem de ti, Senhor, e o que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e o que é teu te damos. Amém. Vamos fazer a oração final e sermos assim despedidos com a bênção apostólica que siga o caminho. Querido Deus, bendito Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Te agradecemos pela semana que passou, pelos dias na tua presença, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco, por todos os dias na nossa mesa se encontrar o pão que o Senhor providenciou, pelo trabalho, para aqueles que também buscam trabalho, que o Senhor os revigore, os anime, para que sejam assim vitoriosos, triunfantes, quando conseguirem o pão de cada dia para alimentar as suas famílias. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-os. Ajuda-nos durante toda essa semana que se inicia. A partir de hoje, no primeiro dia da semana, o dia do ajuntamento solene do povo de Deus, o dia do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos dá vigor e força, nos anima todos os dias, principalmente a estarmos sujeitos ao Senhor, a te servir, ao amor que o Senhor nos concedeu. Então, precisamos amar o nosso próximo, ao nosso irmão, a cuidar dos outros, a orarmos uns pelos outros. Ó Deus, se propício a tua igreja, tem misericórdia de nós. Quando erramos, quando falhamos, ó Deus, tem compaixão de cada servo e serva teu. Nos ajuda essa semana com uma semana de paz, de graça e misericórdia, fazendo a tua vontade. Anima-nos, Senhor, nos dá a tua graça cada vez mais. Ajuda o teu povo, ajuda esta igreja. Ajuda-nos a chegar hoje em casa em paz, em segurança, assim como nos trouxeste. Faz isso, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Ser com os enfermos dessa igreja, são muitos que têm padecido, ó Deus, nas enfermidades, mas o Senhor tem nos assistido com o teu Santo Espírito Consolador. Anima-nos, Senhor, dá conforto e consolo aos corações enlutados. Tem compaixão de cada um deles, ó Deus, para a glória do teu nome. Seja conosco, Senhor, porque a nossa gratidão é grande essa noite, por mais um dia de vida na tua presença, podendo te adorar. Faz isso, Senhor, essas ricas bênçãos de misericórdia recaírem sobre nós, para a glória do teu nome. E em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos por tudo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão, que a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre os vossos corações, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhados por a face da terra, hoje e sempre. Vão ser bem-vindos. Nossa gratidão a Deus pela vida
de Mateus de Israel. Deus os abençoe. Irmãos, um agradecimento aqui dos jovens, né? Graças a Deus os jovens conseguiram chegar naquele valor que foi proposto pela federação, né? E do evento que terá com adolescentes e jovens, né? Que será o Congresso Unificado. E os adolescentes aqui, os jovens, estavam aí se organizando, né? Pedindo ajuda da igreja, suas contribuições, fizeram cantinas e graças a Deus chegaram ao valor necessário para pagar a inscrição dos que estão indo para o Congresso e ao agradecimento deles a Deus e a todos que contribuíram de uma forma direta e indireta, orando também, né? Pelo valor que estava a ser completado e graças a Deus agora completou e eles estão aí aguardando só o dia que vai ser em dezembro, não é isso? Vai ser em dezembro o Congresso. Então os irmãos estão prontos para ir, agora é só continuar orando, pedindo a Deus, né, que cada vez mais seja uma bênção para a sua glória aquele Congresso unificado. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui. O DI está organizando a festinha das crianças, né? Passou o dia 12, estava no calendário, não houve a possibilidade de fazer na época, mas a coordenação está se mobilizando, se organizando para fazer, se Deus quiser, no mês que vem, no mês de novembro, né? Estamos aí para ver com os irmãos e as irmãs, para vermos o espaço da Igreja Presbiteriana de Socorro. Porque lá tem uma área muito grande da igreja, tem piscina, tem uma área que dá para jogos, para se divertirem, para terem palestra, para orarem, né? Então, para ser um dia bem agradável, né? Um dia de lazer, para ser uma bênção para essas crianças e para ser tudo para a glória de Deus. Então, nós estamos aí caminhando, organizando esse processo aí de fazermos essa festinha lá na Igreja Presbiteriana em Socorro. Nós vamos entrar em contato lá com o pastor Aloysio, com o conselho, para ver se é possível ceder o dia e hora, a estrutura da igreja para que a gente possa fazer isso. E aí levarmos as nossas igrejas, as nossas crianças, para esse dia especial lá na Igreja de Socorro, tá bom? Então vamos orar por isso e se engajar, cada um de nós, como igreja, né? Lembrando que o departamento DI, a nossa igreja é formada por departamentos, né? Ela tem departamentos, tem as sociedades, mas essa sociedade tem que ser única. Ao mesmo tempo que elas têm o PH, tem SAF, tem o UNP e assim vai, elas são únicas, a igreja é uma só, então todos participem, todos façam parte, contribuam de uma forma para estarmos como igreja de Jesus lá, e não apenas o DI, se adequamento das crianças, uma coordenação, uma professora e pronto. Não, vamos participar, vamos estar juntos, tá certo? Então façamos isso para a glória de Deus. Queridos, um assunto importante dessa semana foi a nossa reunião no conselho, no dia 14 de outubro, aqui na igreja, às 19h30, aonde o conselho reunido resolve convocar a Assembleia Extraordinária para se realizar no domingo, dia 11 de dezembro. Eu já fiz esse aviso pela manhã, mas estou reforçando agora à noite. Então aqui preparamos esse edital com o objetivo de eleger oficiais na igreja, presbíteros e diáconos, né, para o período de 5 anos, conforme diz a nossa Constituição, no artigo 83, sobre as funções privativas do Conselho, no qual vocês podem ver os detalhes no quadro de aviso. Nós vamos colocar esse edital lá no quadro de avisos. Eu peço até que no final, agora, os presbíteros não saiam para a gente assinar esse edital para ser colocado ali. Precisa da assinatura aqui dos irmãos do Conselho. Então, nós temos algumas etapas aqui, algumas datas, né? A primeira etapa delas é que nós estamos abrindo a vacância para 2 candidatos ao presbiterado. 2 serão indicados pela igreja ao presbiterado da igreja. E 3 vagas ao diaconato da igreja. Então, os irmãos e irmãs da igreja no geral já vai orando, pedindo a orientação do Senhor, que o Espírito Santo ilumine as
sua mente, para que você participe do chamado externo. O chamado interno, quem faz é Deus, ao coração daquele que vai ser oficial da igreja. Mas o chamado externo é a igreja apontando, direcionando quem serão aqueles escolhidos pelo Senhor. Então faça assim, esteja já orando desde já. A segunda etapa aqui é que a igreja indica esses que serão apresentados como candidatos. Para isso, nós elaboramos, assim como o ano passado, no mês de novembro, tivemos também eleição para oficiais, esse formulário de indicação de candidatos ao ofício. Então, nessas primeiras linhas aqui, e vocês podem tirar qualquer dúvida com qualquer um dos membros do conselho, são os dados dos membros que indicam. Não coloca aqui em cima, não escreve o nome do candidato, é o seu nome. Como membro comungante da Igreja Presbiteriana de São Paulo, você vai indicar, tem outros irmãos, juntamente com você, vai escrever o seu nome e vai assinar aqui do lado. Então, essas 10 assinaturas vão estar validando o documento para, assim, a indicação vir aqui embaixo, daqueles que serão indicados. Quem é indicado ao candidato, a candidatura de presbítero, fulano de tal, o nome dele aqui, ele assina, né? E marca um xizinho aqui aonde é o ofício no qual ele está sendo indicado, presbítero ou diácono. Então, depois desse processo, fechando esse processo, porque tem as datas aqui, né? A partir de hoje, dia 16, a igreja já está apta a começar a estar orando e pedindo a orientação de Deus para indicar esses oficiais para a igreja para o ano, a partir de 2000, já assim que eles são eleitos, né? A terem 5 anos de mandato. Nós estaremos com uma data para apresentação de candidatos pela igreja até o dia 20 de novembro. Então, a partir de hoje, até 20 de novembro, a igreja vai apresentar os candidatos. Vão orando e vão, né, conversando uns com os outros. Olha, o Senhor falou no seu coração, o que falou no meu, estamos orando pelos irmãos, tal. É esses que ele está indicando, então nós vamos lá indicá-los até o dia 20, tá certo? E quando for nós teremos um período, né, depois do dia 20, como a eleição é no dia 11 de dezembro, nós teremos aí o conselho, terá aproximadamente aí 2 semanas, talvez um pouco mais, para avaliar esses candidatos, né? Os candidatos apresentados pela igreja serão ouvidos pelo conselho sobre alguns pontos que tem aqui, que faz parte da nossa Constituição e também no qual as Escrituras nos ensinam, acerca da fé bíblica, teológica reformada, entre outros assuntos que serão conversados, certo? E aí, a igreja, o conselho apresentará à igreja, no dia 4 de dezembro, aqueles que estão aptos a concorrerem à eleição. Então, de hoje ao dia 20, a igreja apresenta, preenche os formulários. Terminou o dia 20, o conselho recolhe esses documentos aqui com o nome dos irmãos indicados e chama esses irmãos para avaliá-los, né? E aí, os que forem aprovados, no dia 4 de dezembro, os irmãos da igreja irão saber quem são. E aí, quando for no dia 11, se Deus assim permitir, a Assembleia Geral Extraordinária estará acontecendo aqui no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. Não haverá escola dominical, é apenas a eleição, tá certo? Então, demais detalhes, os irmãos olhem para tirar qualquer dúvida. Podem me procurar algum irmão do conselho, quanto ao edital e quanto à ficha, esse formulário de indicação de candidatos. Serão colocados essas fichas em cima da mesa, para que os irmãos possam pegar, e o edital vai estar fixado ali no quadro de avisos, tá bom? E a igreja continue em oração. Orem, peçam orientação a Deus, para que o Senhor fale aos seus corações. Tá certo? Tem cantinho hoje? Não. Ok. Muito bem, irmãos. Não esqueçam de estar orando uns pelos outros, né? Rogando, porque há muitos enfermos na nossa igreja. Deus aqui até pela ausência de muitos, né? Então, me lembrando
ele estava prestes a fazer a cirurgia no olho, que estava tão necessitado de fazer, mas no dia que aparentemente estava marcado não houve, e ele voltou a estar aguardando esse momento da cirurgia, então precisamos estar orando para que Deus dê paz à oração do seu servo. E ele estava resfriado, contraiu gripe, né, e aí não podia passar por esse procedimento, estando com a imunidade baixa, entre outros processos que a enfermidade traz, tá bom? Então, vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos saudar uns aos outros. Quinta-feira, nós, se Deus permitir, teremos estudo de doutrina aqui na igreja, às 19h30. Deus os abençoe, dê uma semana de paz.